Bem-vindos ao As Claras, o espaço onde nós vamos juntos abrir, provar, degustar e analisar vinhos, comentando as qualidades, os eventuais defeitos e também com pontuação para os nossos vinhos. O As Claras tem o apoio da Coravin Brasil, que, claro, se não fosse com o Coravin, não seria possível a realização desse quadro, porque não daria para eu ficar abrindo tantos vinhos assim para a gente avaliar. Coravin, esse equipamento de grande eficiência que permite que você deguste os seus vinhos sem abrir a garrafa, mantendo toda a qualidade com a injeção de gás argônio. O Coravin que eu tenho aqui, que eu utilizo para esse quadro, é o Coravin Professional, que ele tem um recipiente para o gás um pouco maior, né? O gás que ele utiliza é um cilindro maior, dura mais e, consequentemente, tem um custo menor para o uso profissional. Se você quiser comprar o seu Coravin lá no site deles, você tem um cupom de desconto, que é o cupom DIEGO10, onde você vai ter um preço especial para compra. Ou se você for pessoa jurídica, se você quer comprar para o seu bar, para o seu restaurante, fala comigo, entre em contato aqui pela DM, que tem uma condição especial para vocês. Mas vamos ao nosso vinho de hoje, que nós vamos degustar. E o nosso vinho de hoje é um vinho brasileiro lá de Goiás. O vinho que nós vamos degustar é o Talhamar Blend 2021, um corte das uvas Cabernet Sauvignon e Syrah, produzido pela vinícola São Patrício, que está localizada lá em Rianápolis, no interior de Goiás. É um vinho de dupla poda, né? Goiás, apesar da nossa referência ser Goiás, Cerrado, temperaturas elevadas e tudo mais. Como grande parte do centro do Brasil é um planalto elevado, então nós estamos falando de altitudes de 800, 900, 1000 metros de altitude, e com o uso da dupla poda, quando você traz a produção para o período de verão, você tem dias quentes, secos, ensolarados, e você tem noites com temperaturas baixas, permitindo a produção de vinhos equilibrados. Então esse Talhamar aqui 2021, como eu disse, ele é um corte de Cabernet e Syrah. Ele está aqui com 14,3% de teor alcoólico, o que coloca ele na classificação de vinho nobre. Não tem nenhuma informação aqui no site da vinícola, se tem alguma pontuação ou alguma premiação, mas nós vamos degustar aqui juntos e vamos ver a nossa pontuação para esse vinho. Vamos lá então? E vamos então ao nosso Talhamar, servido aqui com o nosso Coravin. O Coravin traz essa praticidade de você poder provar vinhos diretamente da garrafa, sem você ter perda da qualidade desses vinhos. Depois de abertos, essa garrafa aqui depois eu vou anotar aqui o dia que eu abri ela, e ainda vou poder provar ela daqui a alguns dias. Então vamos ao nosso vinho, o nosso Talhamar. Ele tem uma coloração rubi, de médio, rubi profundo, sem reflexo, com um pequeno halo de evolução. Então ele demonstra aqui na coloração, tem uma coloração típica que eu esperaria de um vinho com predominância de Cabernet Sauvignon, com uma boa extração, né, com essa coloração um pouco mais profunda. A Cabernet ela não é uma uva que tem uma coloração tão intensa, né, então ela precisa de um pouquinho mais de extração para ter essa cor, mas tem a colaboração aqui da Syrah também. No visual, ele tem uma viscosidade média, média para mais, né? Um vinho com uma boa viscosidade, com uma formação de lágrimas finas e numerosas, como eu espero de um vinho com esse teor alcoólico. O nariz é limpo, de média intensidade, sem defeitos, e o álcool aparece de forma muito evidente no nariz. Eu tenho frutas vermelhas e negras, eu tenho groselha preta, tenho cassis, tem um pouco de ameixa, fruta também. Tenho claramente a especiaria doce, baunilha, um pouquinho de canela, um vinho que definitivamente passou por madeira. Mas é uma fruta que está bem balanceada com a madeira não domina aqui o conjunto, embora ela seja bem evidente. O vinho está dando um pouquinho de condensação aqui na taça, está um dia quente, úmido aqui em São Paulo, e o vinho estava na temperatura, né? Foi climatizado antes aqui da nossa degustação, tá? Uma temperatura bem adequada aí para degustação de 18 graus. E vamos à boca.
Ele é um vinho seco, de acidez média e de corpo médio para mais. Os taninos são médios, taninos bem trabalhados, bem resolvidos, bem macios, e o álcool é médio para mais. O álcool realmente está aparente aqui. Ele não traz na boca muito mais informação além dessa fruta. É uma fruta que não está sobremadura, ela está num ponto bom de maturação. É uma fruta gostosa, suculenta, saborosa em boca. E essa especiaria doce da madeira. É um vinho muito bem trabalhado, muito agradável, mas que ele não tem profundidade, não tem complexidade. Tem uma persistência média para mais, eu conto aqui uns 8, 9 segundos de persistência. E um final de boca ligeiramente secante, um amargorzinho muito discreto ali, alguma coisa do tanino, tanino de engaço, alguma coisa que foi no trabalho desse vinho aqui em Cantina, que acaba aparecendo em boca. É um vinho agradável, um tinto gostoso. É uma vinícola relativamente jovem, né? Não é um vinho que já está no mercado há muito tempo, especialmente o Talhamar. Tá bem acabado, tá bem trabalhado, tá muito bem feito, tá um bom caminho pela frente, mas não é um vinho de grande complexidade, não é um vinho de grande intensidade e tem esse pontinho do álcool aí que tá um pouquinho fora do lugar. Dentro desses critérios, considerando que esse vinho entrega pra gente em termos de complexidade, de estrutura, de potência e tudo mais, é um vinho que eu daria para ele a pontuação de 85 pontos, lembrando que a minha pontuação, eu parto do princípio que um vinho correto, sem nenhuma qualidade, sem nenhum grande defeito, é um vinho aí de 80 pontos. Então um vinho de 85 pontos é um vinho que já tem alguns atributos, é um vinho que tem qualidades, tem pontos positivos interessantes, mas que não tem uma qualidade muito grande, tem aí um pequeno desequilíbrio por conta do álcool, né, o que segura esse vinho dele não chegar numa pontuação mais alta e mais próxima dos 90, mas 85 pontos, a nossa pontuação aí para o Talhamar Cabernet Sauvignon Syrah da safra 2021. Muito obrigado por ter acompanhado esse conteúdo e espero ver vocês por aqui novamente muito em breve para degustarmos mais um vinho juntos aqui, às claras.